galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje é quase um dossiê, mas não é. E por que eu tô falando isso? Vocês vão ver que ao longo do vídeo, os assuntos vão começar a se conectar. E se conectar de uma forma bem interessante. Tá dividido aqui em 5 partes. Quero começar falando do Enem. Foi notícia ao longo do dia de ontem, não tinha como ser diferente. A gente já tinha comentado logo de manhã cedo, trouxemos algumas questões polêmicas e eu quero mostrar para vocês o que saiu na imprensa, para depois, rapaz, falarmos de Argentina. Mas a gente vai falar de Argentina para falar de Lula, porque o Milei fez acusações sérias contra o Molusco, segundo a Globo, sem provas. A Folha também falou isso. Já o Estadão trouxe as informações que não parece que é tão sem provas assim as acusações do Milei. E eu quero debater sobre isso e também mostrar um texto falando que o Lula basicamente está argentinizando o Brasil. Tradução, né? Ele está quebrando o país. E a gente vai falar da economia. Ontem teve até um evento, rapaz, da turma lá do BTG que rolou, né? Nossa, comentários sensacionais. O próprio André Esteves falando do Haddad. E no dia de ontem, saíram inclusive mais informações sobre o possível déficit para 2024. E adivinha? É a máxima do Emílio Surita. Hoje é melhor do que amanhã. Gente, já tá se falando de um rombo na meta de 1,2%. Eu não sei onde isso vai parar. E a gente vai entrar no quarto tema do vídeo de hoje. Vamos falar de problemas que seguem acorrentando o futuro do Brasil, impedindo o Brasil de crescer. E se der tempo no final, tem ainda mais algumas notícias internacionais que têm relação com o Brasil. Mas vamos que vamos, que é para ter de comentar sobre tudo e vejam só. No Enem, questões sobre agronegócio e competitividade são criticadas. Viés doutrinário. No dia de ontem, a gente já tinha comentado, mostrado essas questões. E por que eu quis trazer isso? Só para mostrar, a imprensa também falou? Não. Se liga. Economistas criticaram duas questões do Enem que abordam o agronegócio e a competitividade econômica. Uma delas tinha um texto que dizia que no Cerrado o conhecimento local está subordinado à lógica do agronegócio e que o capital impõe conhecimento biotecnológicos e trazem consequências negativas para a população do campo. E outra questão relaciona-se à competitividade na economia, à prática de dumping. Aí eu fui lá ler a nota, apareceu lá o Alexandre Schwartzman, difícil pronunciar o nome dele, falando que é de um esquerdismo raso. O que me parece tem um viés doutrinário. Parece, né? Só parece. Ele não pode confirmar, né? Por mais que seja o governo Lula, de esquerda, conhecida pela doutrinação, parece. Mas beleza. Só que o que chama minha atenção é o que a gente até comentou ontem. Se essas questões já estão na prova, é porque esse é o tipo de conteúdo que está sendo ensinado na sala de aula. E aí foi até bacana do Estadão dar espaço para vozes de diferentes alas, porque aí desvenda, né? Tira essa máscara, tira o véu dessa falsa realidade que as pessoas vivem, que acham, não, isso daí é coisa de bolsonarista que diz que tem doutrinação na escola. Não, isso é piada, eu duvido que tenha isso. Aí você vê, ó. Para o professor do curso e colégio Objetivo, no entanto, a prova não teve problemas e abordou assuntos comuns à sala de aula. As questões criticadas estavam em ciências humanas, referindo-se a conteúdos estudados em geografia. Para o professor do Objetivo, Eduardo Brito, elas mostram uma visão crítica que precisa ser levada ao aluno. É uma geografia que faz o aluno pensar, afirma. É assim que pensa alguns professores no Brasil. E eles estão deixando isso claro. É aspas do que ele diz. Então, para a turma que fala, nossa, meu Deus, o que está acontecendo na educação brasileira? Tá aqui, ó, o professor assumindo, saindo no jornal como Estadão, porque educação é um assunto que normalmente não vira notícia, só quando é algum tipo de escândalo que envolve dinheiro. Mas tá aí, ó. Teve a prova do Enem. Todo mundo viu, né, o nível das questões, os ataques que foram feitos ao agronegócio, os setores da indústria brasileira, da economia como um todo, questões ligadas à ideologia de gênero, ligadas a questões marxistas. E tá aí, não, uma visão crítica. É uma visão que faz o aluno pensar. Pensar igual um militante petista. Normal,
né? Não teve problemas. Assuntos comuns na sala de aula. Então, é bom acompanhar o que os jovens andam estudando. Por quê? O que saiu no Enem, o que caiu no Enem, comum, gente. É comum. É porque isso não chega à luz do dia. Mas vamos lá. Diante da questão da coisa do agro, a Frente Parlamentar do Agronegócio soltou uma nota oficial criticando e já apontando algumas ações que eles vão tomar em relação às perguntas que constavam. Aí tá ali, ó. A FPA aguarda posicionamento urgente do governo federal brasileiro sobre questões de cunho ideológico e sem critério científico ou acadêmico dispostas no Enem. O Enem é um exame de avaliação do conhecimento. As perguntas são mal formuladas, de comprovação unicamente ideológica e permite que o aluno marque qualquer resposta dependendo do seu ponto de vista. Anulação já. Primeiro, negacionismo científico contra um setor que, além de trazer a segurança alimentar ao Brasil e ao mundo, é massificação de mentiras. O setor agropecuário representa toda a diversidade da agricultura, pequenos, médios e grandes. Somos um só e não aceitaremos a divisão para estimular conflitos agrários. 2. É inacreditável que o governo federal... Olha o quarto. Este é o único país do globo em que seu próprio governo federal propaga a desinformação sobre a principal atividade econômica e de produção de riqueza, renda, empregos. A serviço dos brasileiros, vincular crimes à atividade legal é informação. Eu não acho que nem que é o único país do globo que tem um partido como o PT. É o Lula, não é o Brasil, mas é o PT. O PT é o grande problema do Brasil. E depois ele citou aqui, né? Tem 5 pontos que eles vão rebatendo e avisa quais são as ações. Aí tá ali, ó. Primeira, requerimento de convocação do Camilo Santana para audiências na Câmara dos Deputados e no Senado. Por que o Camilo Santana? Porque é o ministro da Educação. Vamos explicar que história é essa. Segundo, requerimento de informação ao Ministério da Educação sobre a banca organizadora do Enem e referências bibliográficas utilizadas para a construção do exame. E terceiro, anulação das questões 89, 70 e 71 do Enem 2023. Isso daqui é para começar. Eu espero que o agro não pare por aí, porque é inaceitável tudo que vem acontecendo. Principalmente quando você olha, né, a agenda legislativa desse governo, para onde eles estão apontando, os direcionamentos do governo, a turma do agronegócio vem tendo problemas sérios. Eu acho que o único setor ligado ao agro que o governo respeita é o MST. Mas vamos lá. Aí veio o William Vac. Fez o L, fez campanha pro Lula, mas aqui você também vê como é fácil ser antipetista, porque você defender o óbvio já te faz parecer inteligente. Lá vai o William Vac, fingir que ele não apoiou o Lula e não é responsável pelo governo eleito. Vamos lá. Professores independentes que formularam uma das questões do Enem no último domingo praticaram uma dupla barbaridade intelectual. Conseguiram negar a ciência e ofenderam boa parte dos acadêmicos, técnicos, professores, pesquisadores que levaram o Brasil a ter 2 grandes histórias de sucesso, na agricultura e na indústria aeronáutica. Esses professores independentes, na verdade independentes de qualquer rigor e honestidade intelectuais, eles submeteram os jovens que prestam o Enem a uma tortura ideológica, especificamente em relação à agroindústria, um setor no qual, segundo esses professores independentes que trabalham para o Ministério da Educação, impera a exploração, o descaso com a saúde dos seres humanos e do planeta, a violência e a impossibilidade dos camponeses de serem camponeses. O texto de uma publicação obscura, que serviu de base para a pergunta aplicada no Enem, ataca até mesmo a Embrapa e os programas para uso de biocombustíveis. Ambos, Embrapa e biocombustíveis, prejudicariam a classe camponesa. Os clichês e chavões ideológicos, na verdade, nem chegam a ser o pior dos problemas. O maior desses problemas é ensinar jovens a pensar errado. O que fez o Brasil construir aviões vendidos no mundo inteiro e o que fez o Brasil virar uma superpotência na produção de alimentos foi pesquisa, tecnologia, capacitação de pessoas. Diga-se de passagem, tudo isso iniciado e conduzido por instituições estatais, como a Embrapa e o Ita Embraer,
aí no caso dos aviões. As ideias erradas, empurradas para cima de jovens por esse tipo de postulado ideológico, essas ideias explicam muito das nossas dificuldades em crescer e em gerar prosperidade. É o nosso atraso mental. Teve gente que achou bacana essa crítica do William Vac. Eu achei no máximo, do máximo, ok. Mas eu quis trazer para mostrar para vocês o máximo de crítica que vocês conseguem achar na imprensa. Que depois eu vou mostrar para vocês outros tipos de comentário. Esses já até usando para atacar Bolsonaro. A gente vai chegar lá. Mas você percebe que ao longo da fala, são 2 minutos de fala. O William Vac, ele fala pelo menos 3 vezes algo ligado assim, esse tipo de ideologia, esse tipo de conteúdo ideológico. Que tipo, William Vac? Que tipo de conteúdo ideológico você está se referindo? Que ideologia você está se referindo, William Vac? Porque você não é homem para você falar. A ideologia que você está se referindo é ideologia de quê? De centro? É de direita? Porque se fosse de extrema direita, ultraconservadora, bolsonarista, você ia começar o seu texto falando isso. Mais uma vez, os aliados de Bolsonaro fizeram isso. Mas porque o Lula, né? Se é o Lula, aí tem que ir pisando em ovos. Não fico impondo essas ideologias. Quais ideologias, irmão? Não tem coragem de sequer usar a palavra esquerda. Tá com medo de ser cancelado? Será que é proibido na CNN falar de esquerda? Porque tem busca aí de uma verba estatal? O que tá acontecendo? Esse é o máximo de crítica que teve ontem ao longo do dia. Diante de tudo o que aconteceu. A nota do Estadão também não fala nada. É a mesma linha. Não. O conteúdo ideológico. Sim, qual ideologia que está por trás disso? Contem. Informem as pessoas. Porque se fosse de direita, vocês iriam falar. Aí a mesma CNN, com a Raquel Landim, a Clarissa, aquele rapaz, nem sei quem é. Esse daqui é pior. É pior. Olha isso aqui. É o nível do nosso consórcio. Eles fingem que estão preocupados com o Brasil. Como é que você pode falar que você está preocupado com o país se você passa uma meia-verdade? Se você não conta para as pessoas o que realmente está se passando. Se você não explica para elas onde está o problema. Não pode criticar a esquerda, né? Mas olha só. Gente, eu vim aqui, quero chamar o time na tela, porque eu quero ler um trechinho da questão do Enem. Clarissa Oliveira, eu vou com você. Olha aqui. No Cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. De um lado, o capital impõe os conhecimentos biotecnológicos como mecanismo de universalização das práticas agrícolas. De outro, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Assim, as águas, as sementes, os minerais, as terras tornam-se propriedade privada e por aí vai. Então, se a gente tem um Enem que pela primeira vez trouxe um tema tão relevante para a redação, que é o trabalho invisível da mulher, um Enem que depois do governo Bolsonaro voltou a falar em ditadura militar, e aí um Enem que vai e associa o agronegócio a todo esse discurso do capitalismo que explora, etc, etc. A gente não consegue, gente, no Brasil, Clarissa, um caminho do meio? Do meio, né? Meteu o Bolsonaro no meio. Esse é o meio que você quer, enfiar Bolsonaro no meio. Depois do governo Bolsonaro, eu trouxe a ditadura. Deus, olha a preocupação da Raquel Landim. Quem não fala da esquerda, Raquel? Que, minha filha? O que é que passa no coração desse jornalista, rapaz? É proibido, é? O Lula não deixa? É o código de jornalismo, só pode criticar quando é de direita? Aí vem o lá, ó, a União de Direita. Moro critica a prova do Enem mal redigida, mas escreve errado o nome do exame. Moro escreve em Enem, E-N-E-N. Meu Deus do céu. A preocupação é lacrar. É isso que eu digo. Ninguém tá preocupado com o país. Ninguém tá preocupado com nada. Essa turma só pensa em si, só pensa em brilhar, só pensa em conseguir like.
Tenho pena dos estudantes brasileiros. A prova do Enem, além de abusar de doutrinação ideológica, é confusa e mal redigida. Qual o problema de formular questões e respostas de forma clara, direta e objetiva? Tá? E doutrinação ideológica do quê, Moro? De esquerda, de direita, de centro pra baixo? Que ideologia, Moro? Conta aí pra gente. Não pode também, né? É a mesma linha da imprensa. Ninguém... É inacreditável. Vai cair o dedo. Vai perder a língua. Esse aqui é oposição, viu? Oposição, gente. Oposição. Não fala do Lula, não fala da esquerda. Né? Ainda pede por favor. Aqui é a união de direita, junto com Chico Linguiça, vai salvar o Brasil. Confia. Confia. Mas vamos lá. Vamos falar para alguns assuntos mais interessantes. Não que isso não seja. E lá na frente as coisas vão se conectar. Quem já fala? A gente tá falando de Brasil? Quem tá falando de quem tá contra o Brasil? Quem não se importa com o país? Aí veja. É uma notícia boa, né? Olha só. Talvez no vídeo de hoje tenha uma informação que não tá na imprensa. Talvez eu conte pra vocês. Vamos ver se a gente chega lá. Marcela Diné e Globo decidem não renovar contrato e o humorista deixará a emissora. Calma. Não celebra ainda, porque tem mais notícia boa. Grupo Globo faz novas demissões em série. Lista tem Carlos Andreasa e Berenice Seara. O Andreasa, que tanto fomentou perseguição à direita. Eita, rapaz. Vamos cruzar os dedos. Fé em Deus. No futuro aí, né? Veremos mais notícias assim. Eu não torço pra empresa quebrar, mas a Globo é diferente. Pro Brasil sorrir, a Globo não dá. A Globo realmente não dá. Não tem quem... Não dá mais. Pra mim, não dá mais. E aí vamos mostrar por quê. Lula está semeando medo na sociedade argentina. Diz Milei sem apresentar provas em programa de TV na Argentina. Sem provas. Já vi esse filme. Eu já vi. Aí vamos dar uma olhada aqui na nota do Estadão. PT formaliza apoio à massa em disputa contra Milei. Conhecemos essa alternativa de extrema-direita. Aí fala assim, ó. Além disso, profissionais do marketing político ligados ao PT também estão na Argentina atuando na campanha de massa. Não por acaso, a campanha do peronista usa temas que o PT costuma explorar no Brasil, como o resgate da autoestima, o sentimento de unidade nacional, repetindo a estratégia petista usada contra Bolsonaro. Marqueteiros brasileiros como Raul Rabelo, Otávio Antunes, Halle Arraes buscam caracterizar uma eventual gestão do direitista Milei como um salve-se quem puder sem regras e nem leis. O Estadão traz até o nome das pessoas ligadas ao petismo que estão na Argentina. Aí, segundo a Globo, sem provas, ele diz que o Lula está atrapalhando, está semeando medo. Sem provas? Sem provas? De mãos dadas com a Globo, temos a Folha. Milei acusa Lula de financiar adversário em eleições da Argentina sem apresentar provas. Ninguém tem provas, ninguém tem nada. A nota fala, né, que o Milei tinha... A mesma nota fala que o Milei falou sobre isso, né? Então, sobre o mesmo, na verdade, o mesmo evento. Milei falou isso na emissora de televisão La Nación, nesta segunda-feira. Há 2 semanas do segundo turno das eleições, os argentinos voltam no próximo dia 19 às urnas para decidir entre Massa, o candidato governista, e Milei da oposição, que ficaram em primeiro e segundo lugar, respectivamente, na votação do último dia 22. Quando acusou o petista de interferir nas eleições, Milei respondia uma pergunta sobre um eventual aumento no preço das passagens de transporte público caso vencesse o pleito. Nos últimos dias, as telas dos trens da província de Buenos Aires amanheceram com a tabela que comparava a tarifa de Massa, de 56 pesos, seria 30 centavos, e as tarifas de Milei e Patrícia Bullrich, de 1.100 pesos, ou 6,10. Quando falam de subsídio, essa é a diferença no seu preço, dizia o anúncio. Segundo o Ministério de Transportes, as peças faziam parte de uma ação publicitária de sindicatos ferroviários. Isso é falso, absolutamente falso, afirmou nesta segunda Milei, que tem chamado as estratégias de massa de campanha do medo. Abre aspas.
Apoiadores de Bolsonaro e alguns jornalistas do Brasil denunciaram que Lula está interferindo nesta campanha, financiando parte dela. E dentro desse pacote, há um conjunto de consultores brasileiros que são os melhores especialistas em campanha negativa. O Estadão citou o nome de algumas pessoas que estão lá. Mas segundo a Globo, foi sem provas. Sem provas. O Milei acusa. Sem provas. Sem provas. E lei, na próxima. Ele não vai ver esse vídeo, né? Na próxima, leva a matéria do Estadão e esfrega na cara. Esfrega na cara. O Milei tá preocupado com lá, né? Ele tá lá preocupado. Ninguém tá preocupado com isso. Não é possível saber a que exatamente o ultraliberal se refere. O empréstimo de $1 bilhão que o Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF, fez à Argentina em julho, porém, pode ter motivado a fala. Especulou-se que a aprovação do crédito teria representado a interferência de Lula na campanha argentina. Você lembra dessa história? Você lembra o que a Simone Tebet falou? A gente não vai duvidar do PT, né? Já tá tudo organizado. Não, o Lula não interferiu em nada. Além disso, um grupo de publicitários ligados ao PT tem usado sua experiência com a vitória de Lula nas eleições de 22 para reforçar a equipe de campanha de massa. A própria Folha de São Paulo até conta isso, né? Mas é sem provas. Tudo é sem provas. Aí pegando o barco aqui, quem tá falando de Argentina, disputa no governo Lula pode nos levar a um caminho de argentinização. O pensamento convencional do PT tem algo do que o peronismo introduziu por lá. A matéria longa, eu peguei suas melhores partes. O Estadão tá falando óbvio. Falar o óbvio te faz parecer inteligente, né? E falar o óbvio é a única crítica que precisa contra o PT. Você não precisa pensar muito. É só falar o óbvio. Aí ele fala assim, ó. Por meio de subsídios, auxílios e mesmo pelo mito do próprio Perón e de sua jovem esposa Evita Perón, o peronismo possui uma conexão profunda com grande parte da população mais pobre da Argentina. O paradoxo lá é que se vota em uma doutrina que tem como principal bandeira política a proteção aos pobres, mas o país fica cada vez mais indigente de eleição a eleição. É tipo o Brasil. O PT se vende como o partido dos trabalhadores, é o partido das elites. O Lula se vende como o pai dos pobres, mas é o vassalo do Biden. A população está vendo uma situação cada vez mais difícil, mas muita gente ainda cai nessa lorota. É o mesmo cenário. Ainda com muita classe, muita elegância, excelentes filmes, mas cada vez mais carente. No Brasil, os problemas ainda são outros, mas aqui há uma disputa interna dentro do governo que pode nos levar para um caminho de argentinização a depender do resultado da quebra de braço. De um lado, temos ele, prudente, sofisticado, pragmático, sensato, o Haddad, que tem se mostrado mais aberto a investidores e ao equilíbrio financeiro. Do outro, querem insistir no que costuma dar errado na América do Sul, intervenções estatais, mais déficit com o consequente aumento da dívida e todo tipo de proteção que acabaram por tornar o Estado inadministrável, inviabilizando investimentos tanto públicos quanto privados. Aí, você vê que essa nota, ela segue na mesma linha do Enem. De um lado tá o Haddad, do outro, querem. Quem é querem? Quem é o sujeito? Quem é querem? Quem é querem? Quem é o querem insistir? Quem são essas pessoas? É o Lula? Por que não fala, pô? Não é possível. De um lado tá o Haddad e do outro. Do outro querem. Quem é? Quem é? Custa falar? Dá nomes. A verdade é que o pensamento convencional do PT tem algo que o peronismo introduziu por lá. Por aqui, para dar um exemplo, o governo Dilma iniciou nossa trajetória de déficit e intervenções cujos resultados já conhecemos. Queda brutal da nossa renda per capita, da qual ainda não nos recuperamos. Além disso, nesse momento, estão preocupados com o resultado das eleições de 2024 e gastar sempre ajuda quando se quer votos. Lula é o mesmo presidente que nomeou Haddad, deu aval às suas ações políticas e depois o desmoralizou ao avisar que manteremos o déficit. A ver que direção dará agora ao país, a do ganho imediato ou apontar para uma trilha menos popular, mas de desenvolvimento no futuro mais garantido. Todo mundo sabe que o Lula pensa, né? Então, na hora de criticar, ele não fala o nome do Lula. Mas na hora de pintar o Lula como um cara adiante, né? De uma encruzilhada, que tem que tomar um lado e estamos ainda na dúvida e torcemos pro melhor.
Aí ele cita o Lula nominalmente. Esse é o nível do nosso consórcio. Ninguém está preocupado com o Brasil. Aí vamos falar sobre isso. Numa pequena retrospectiva, do dia 27 de outubro para ontem. Tudo começou aqui. O dia D do déficit. Essa palavra é difícil, viu? Déficit. Nossa. O Lula fez o discurso falando: dificilmente chegaremos à meta zero. Se o Brasil tiver meio, né? O que é? 0,25, o que é? Nada. Absolutamente nada. Não. 60 bilhões? Nada. 60 bilhões? O que isso? Imagina tu amanhã recebe 60 milhões. Que é isso? Nada. Só te torna uma das pessoas mais ricas do mundo. Não, nada. Nada. É porque pro governo não é nada. O gasto que eles têm. Isso foi dia 27. Se falar, ó, dia 27, tava se falando de 0,2505. Aí no dia 1º, já tava falando de 0,75. E aí tem informação extra. Por quê? Com esse arcabouço fiscal do Lula, e não é. É 0,75, só que pelas regras do arcabouço, você sempre tem a margem de erro, que é 0,25. Então, com a meta fiscal de menos 0,75, o governo poderia entregar um rombo de até menos 1%. Então, o que o Lula botar, ainda tem mais uma gordurinha, mais 30 bilhões para gastar, sem sofrer sanções. Aí tá lá o Lindbergh. Eu acho o mais viável colocar 0,75. Isso foi dia 1. Aí no vídeo de ontem, a gente comentou que saiu lá no bastidor, Pedro Paulo relatou, né, controlava, ele começou a modificar algumas coisas, produzir alguns estudos, após o encontro do Lula com os deputados, com a Haddad, etc. Aí no estudo do Pedro Paulo, já está se falando de até 1,01%. Tava ali, né? Ali, ó, o print lá em cima tá pequenininho, tá meio distorcido, mas a imagem que o bastidor disponibilizou, não sei como é que eles acharam, né? Mas tá ali, ó. Gabinete Deputado Pedro Paulo, PSD do RJ. Cenários de cumprimento das medidas com impacto na arrecadação consideradas no PELOA 2024, tracinho novembro/2003 em bilhões. Aí aqui embaixo, ó, já tá se falando de 1,01, que é 114 bi. Só que aí, lembra, a gordurinha, que é o 0,25. Então, 1,01 tendo a gordurinha, vai para 1,26, 1,2. Você conhecendo o Lula. O Lula raspa o tacho. O Lula é aquele cara que ganha um bolo. Nossa, ele pega e fica lambendo o prato depois. Até o último centavo. É fazer obra. Não pode deixar. Tem que gastar tudo. Tem que limpar o caixa. Não pode. Obra e investimento. Né? Não é gasto, é investimento. Então, se tá se falando de 1, ainda você tem esse 0,25, tu acha que o Lula não vai usar esse 0,25? Porque, gente, não tem nenhum tipo de sanção. Ele não vai ter nenhum tipo de penalização. Então, 1,2. Aí, o mercado, que não é bobo, porque isso é uma coisa óbvia, todo mundo sabe que o Lula, ele vai usar a gordurinha, né? Óbvio. Aí ontem, o mercado projeta rombo de até 1,2%. Dia 6 de novembro. Outubro é um mês de 31 dias, então. 27, né? Então, 28, 29, 30, 31, 4 dias, 4 com mais 6, 10. Em 10 dias, a gente saiu de uma meta zero para um déficit de 1,2%. Que isso aqui representa mais ou menos 1,1... 132 bi? 135 bi? 135 bi? Tá de boa. Em 10 dias. Imagina, o cenário atual. Isso porque não tá se considerando, eu acho, na cabeça dessa galera, queda na arrecadação, isso, aquilo, outro, uma desaceleração da economia brasileira. Então, no final do dia, eu acho, tentando ser um pouco mais realista, a gente pode estar falando de cenário de menos 1,5%. O quão essas pessoas estão dispostas a endividar o Brasil. Aí o Poder 360 disponibiliza aqui, ó, as estimativas. Instituição Fiscal Independente, já botou 1,2, já cravou. O Itaú também cravou 1,2. Mas e vai 1,1, Rio Asset 0,9, Santander 0,9, XP 0,9, Bradesco 0,8. Mas, assim, ó, quem mais confia no Lula tá botando menos 0,6.
Nem o 05 ninguém acredita mais. Esse é o cenário do Brasil. Imagina o caos. Imagina o caos que essa turma vai causar para a economia brasileira. E a troco do quê? Que é uma pergunta que precisa ser feita. Porque o Lula está colocando na mesa a história do PAC. Isso já está dando até confusão no Congresso, porque os deputados querem que os prefeitos precisem pedir para os deputados levarem... Ter esse intermediário, né, entre o governo e os prefeitos. Para aparecer o nomezinho na placa, né, e mostrar para o povo que eles estão trabalhando. Beleza. Tem que fazer obra. Mas que obra, gente? Que obra que tem que ser feita? Porque no PAC verde do Lula está se falando de cidade inteligente. Está se falando de transição energética. Será que o Brasil... Uma coisa é a gente se endividar agora para construir alguma coisa que vai dar retorno. Porque isso é a vida do ser humano comum. E se é a vida do empresário que, sei lá, ele às vezes tem ali 50 mil reais, ele quer montar um negócio, ele vende o carrinho dele, tem um carrinho, 50 mil, ele vende o carro dele, pega 50 mil, ele vai no banco, vê que ele tem mais um crédito dos 50 mil, ele já tem 100. Com essa daí ele aluga um ponto, registra o CNPJ, faz isso, faz aquilo outro, ele monta uma lanchonetezinha, ele lança um comérciozinho. Ele tem uma dívida? Tem. Ele contraiu a dívida? Contraiu. Só que ele está contraindo essa dívida para gerar ganhos. Pô, uma coisa importante. Ele não está gerando uma dívida para passear. Não. Ele está investindo. Que tipo de obras o Lula está pensando? Qual é o plano? Qual é o projeto de desenvolvimento da nação? O que é que vai melhorar no Brasil? Porque saímos do ônibus de combustão, né, de diesel, para o ônibus elétrico. Melhorou nada. É por isso que a gente vai se endividar? Para agradar o Macron? Se fosse para construir ferrovia, que ao longo da ferrovia vão nascer cidades, vão nascer comércios, empresas vão surgir, você vai movimentar, você vai baratear o custo de logística. Aí a gente fala, pô, beleza, a gente tá investindo, cara, a gente vai ter isso aqui, vai ter esse retorno. Qual é o ganho, gente? O que é que está passando na cabeça do desgoverno? Acho que eu vou voltar nessa história. Acho, não garanto. Lá na frente do vídeo. Pra contar, talvez eu conte pra vocês algo, mas deixa lá. Aí ontem teve o evento do BTG. Tava o André Esteves, né? Todo pimpão, bonitão. André Esteves disse que Haddad tem sido uma brisa fresca dentro do clima árido em Brasília. Nossa, meu Deus do céu, que emocionante. Falei, minha nossa senhora. Aí eu vi esse comentário aqui, eu quis trazer porque não é um bolsonarista. Pedro Cerise é um cara do mercado financeiro e é o dono do antagonista, o novo dono do antagonista. E a gente vai voltar também nessa história. Eu nem pensei nisso quando eu coloquei isso aqui, mas agora eu sei a notícia que vai estar lá na frente, né? Você vê como as pessoas no mercado financeiro, eles têm um veículo de comunicação, né? Eles sempre usam o consórcio para se comunicar. Haddad foi elogiado pelo Esteves hoje. Para mim, ele é um cavalo que conta até 10. Como cavalo excepcional. Como matemático, nem tanto. Tá falando do Haddad. Não é porque um cavalo conta até 10 que ele é um bom matemático, né? Ele só segue sendo só um cavalo. Ah, meu Deus. Aí veja como é a política. Como é que se faz política no Brasil? Teve o evento, BTG, para resolver o que eu não sei. Parece mais um debate de lobby. Se não cumprir meta, o governo sofrerá consequências da lei, diz o Lira. Mas isso é meio óbvio, não? Precisava avisar que sofreria consequências se não cumprir? É porque ninguém acredita, né? Aí, esse é o nosso Brasil, a turma acha que o Lula pode fazer o que quiser, que nada acontece. Aí o mercado fica meio preocupado, porque eles estão preocupados com o bolso deles. Aí o Lira tá lá no mercado. Vem com o pai. Pai garante. Pai tá com vocês. Confia no Lira. A afirmação foi feita durante participação do Lira no evento do BTG em São Paulo. Sobre esse tema, né, a questão da meta fiscal, Lira acrescentou que o Haddad havia lhe garantido que continuará perseguindo o déficit zero em 2024, apesar da manifestação do Lula. Abre aspas, se não bater a meta, terão as consequências do arcabouço, afirmou o Lira, né? Abre aspas, uma lei aprovada não será descumprida. O projeto do arcabouço é do governo federal.
E aí o Lira também aproveitou para falar lá para a turma do mercado que ele defendeu a contenção de despesas deve ser prioritária. E aí faz um aceno para a reforma administrativa. Tá falando para agradar, porque isso não depende só dele, também depende do Senado, depende do governo federal. No máximo o Lira coloca uma pressãozinha para quem sabe ganhar mais algum cargo no governo e depois ele ficar quieto. Só que olha que engraçado. Você vê como é que se faz política no Brasil. As orelhas do governo vão arder. Quem nos conta é o Lauro Jardim. A preocupação com a situação fiscal do governo, depois da decisão de não cumprir a meta do déficit zero, será o principal tema de um jantar esta noite, organizado pela Esfera, que vai reunir em São Paulo Arthur Lira, empresários e executivos do mercado financeiro. Será que tem alguém preocupado com o Brasil nesse lindo jantar? No encontro estará também o deputado Arnaldo Jardim, que é da Frente Parlamentar do Brasil Competitivo. A frente que tem entre as suas pautas prioritárias a implementação do mercado de carbono. Foi a frente que ajudou a produzir aquele evento no mês de maio, se eu não estou enganado, que um senhor Klaus Schwab veio ao Brasil. São essas pessoas. Vejam quem são as pessoas que estão reunidas com Lira, empresários, nesse lindo jantar do Grupo Esfera. E além do Arnaldo Jardim, também estará o representante do Ministério de Investimentos da Arábia Saudita. Ou seja, a turma foi ver, né, como é que faz para vender o Brasil. Vamos vender o Brasil. O cara tá ali, o cara é representante. Ele vai contar os pormenores. Os empresários estão doidos para vender, estão doidos para receber algum tipo de investimento. E os bancos, obviamente, estão loucos para entrar no meio do processo, concedendo crédito para um lado, crédito para o outro, ou participando da transação, né? Porque você tem que pegar de um lugar, trazer para o outro, tem todo esse trâmite burocrata, cambial. Todo mundo quer dar sua boletada. Mas o Brasil... Esquece, não tem espaço. O Brasil não é bem-vindo. Jardim é todo o projeto de lei que criou o Programa de Aceleração da Transição Energética e visa fomentar projetos de desenvolvimento sustentável, permitindo que empresas utilizem créditos do PIS, COFINS, exportação e ICMS como garantia de financiamento. O projeto ainda cria um fundo verde a ser administrado pelo BNDES. Aí eu te pergunto, o que esse projeto vai ajudar na melhoria da vida das pessoas? O que esse projeto vai ajudar no desenvolvimento econômico do Brasil para aumentar o PIB brasileiro? Aumentar a quantidade de empregos no Brasil? Não, vai ter mais emprego porque vai ter mais transição. Tá, mais emprego só para trocar elas por elas. Mas e produtividade, irmão? Vai aumentar o quê? Vai aumentar a produtividade? Você tinha... sei lá, uma capacidade de produzir 1000 latinhas. 1000 latinhas. Depois de você fazer o seu plano verde, você vai produzir 200 mil latinhas? Não. Não vai produzir as mesmas 1000 latinhas. É isso que eu tô falando. Qual é o plano? Qual é o plano? É só medidas, leis a curto prazo. Pra quê? Pra alguém ganhar. Alguém ganhar. Ganha hoje, amanhã não sei, tô nem aí. A gente boleta hoje, a gente garante o futuro da nossa família. Não importa. O Brasil não. A nossa família a gente garante, da nossa empresa. Temos aqui o projeto. É tudo assim, coisa emergencial. Você pega, dá a boletada e vida que segue. Mas onde você quer chegar com isso? Ninguém tá nem aí. Nem pra nada. E os assuntos se conectam. Falei pra vocês. Aí você vê. Petrobras quer desacelerar a obra do PAC para evitar queda do preço do gás. Eu não entendi. Mas como assim, rapaz? Caiu o preço do gás é ruim? Mas é ruim pra quem? Você quer pagar mais no preço do gás? Você quer continuar pagando no preço que você paga? Ou você quer pagar menos? Mas a Petrobras do Lula não. Não pode cair o preço. A Petrobras buscou a Casa Civil para trazer um projeto de gás natural que colocaria no mercado 18 milhões de metros cúbicos diários de gás natural em 2028. A ideia é atrasar o início do projeto para 2031. Álvaro Tupiaçu, gerente executivo da Petrobras, defende o atraso, pois de 2028 até 2031 haverá um choque de oferta de gás natural no mercado brasileiro com a entrada da operação do projeto BMC-33 da Equinor em conjunto com Petrobras e Repsol e também um projeto chamado Sergipe Águas Profundas. O movimento prejudicaria os interesses da companhia, já que a empresa estima que o preço do gás natural
caia para algo entre 2 milhões e 3 milhões de dólares de BTU. Caso haja atraso, o preço do gás natural ficaria entre 5 e 6 dólares por milhão de BTU pela restrição de oferta. O governo de Sergipe defende a manutenção do cronograma imediato. O preço pode cair para menos da metade, mas não. Assim, é o objetivo da empresa. Mais uma vez, qual é o plano? Qual é o plano? Onde a gente quer chegar? Onde a gente quer chegar? Porque se vai ter gás barato é porque tá produzindo barato. Assim, onde querem chegar? Até entendo. Se tiver alguma explicação muito óbvia, eu falo, não, cara, eu não consigo entender. O governo não tem uma direção. A ordem é só gastar. Pra quê? Pra fazer obra, pra botar placa na cidade, e as pessoas falam, nossa, tem emprego, mas tem emprego hoje. Porque tem uma obra. Daqui a 4 anos, não tem mais obra. Se a obra durar 4 anos, que às vezes passa um ano, acabou o dinheiro, né? Aí a obra para. Aí a pessoa é demitida. Mas hoje, que tem eleição no que vem, hoje tem emprego. Hoje tem obra. Aí lá na frente deu tudo errado. Aí vem inflação, aí vem comigo. Mas estão preocupados com isso? Não. A gente pensa no hoje, a gente pensa no agora. A gente pensa em se perpetuar no poder e dar boletada. O governo de Sergipe defende a manutenção do cronograma imediato. Vai entender. Aí veja só. Falando de petróleo. Petróleo não, né? Falando de energia. Quem tá falando de gás natural, mas gás natural é Petrobras, que é petróleo, mas enfim. Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, deslocou tropas para a fronteira da Guiana e ameaçou anexar 2/3 do país vizinho ao território venezuelano. Aí o Ariel Palacios explica a queda de braço pelo poder e lembra que a região é rica em petróleo. Cadê o Biden agora? Cadê o Biden, gente? Para criticar. Sim, depois que assinou aquele acordo lá em Bermuda, né? Barbados, não apareceu. Ninguém mais liga. Né? Virou democracia. Não, a gente vai aqui, mas, se a Venezuela não dá na linha, as sanções vão voltar. Maduro tá ameaçando agora invadir outro país. Cadê os defensores da democracia, meu Deus? Cadê o Biden? Cadê a turminha aqui? Não, que agora a coisa vai melhorar. Cadê, gente? Depois a direita que é maluca, né? Depois é a direita que fica vendo pelo em ovo. Mas beleza, vamos confiar. O Partido Democrata está muito preocupado com a democracia. Está até o nome do partido, o Partido Democrata. Olha a democracia que eles defendem. Olha a democracia que eles suspenderam as sanções. Nossa, o amigo Biden é sensacional. Aí você vê. Aqui foi ontem. Os 2 editoriais do Estadão de ontem, né? Foi um editorial e um texto opinativo que sai na coluna de editoriais. Esse aqui é o editorial, em nome do Estadão. A última da ONU. Escolha do Irã para liderar grupo de direitos humanos só pode ser piada. Um absurdo. Aí lá para as tantas, fala assim, País Vermelho, Cuba, Arábia Saudita. Quanto mais os violadores de direitos humanos não receberam uma única condenação. Nenhuma única condenação. Sabe quem, por outro lado, é o recordista em ser condenado na ONU, no grupo de direitos humanos? Tá ali, Israel. Cuba, assim, direitos humanos, Cuba, nenhuma condenação. Comanda, nenhuma. De todas as condenações da ONU dos direitos humanos, 37% das condenações, basicamente a cada 10 condenações, 4 é Israel. Isso não faz sentido na tua cabeça? Isso daqui parece um grupo sério que tem alguma preocupação com direitos humanos? Para mim não parece. Aí o Estadão fala, com esse modelo de representação, não surpreende que muitos consideram a ONU uma piada. Eu já falei, não considero mais ninguém. Só tias do Zap, tias do churrasco. ONU, OCDE, OMS, Partido Democrata, não. Conservador, os políticos conservadores ao redor do mundo, eu até tenho um certo respeito. Nutro, certa esperança. Pô, eu espero que o Trump vença. Se não Trump, o DeSantis, não DeSantis, o Vivek, mas eu acho que vai ser Trump. Trump versus Biden, não tem o que falar. Na Argentina,
O Milei não é um conservador, mas pelo amor de Deus, não tem como não torcer por Milei. Gente, é o Sérgio Massa do lado com apoio do Lula. Eu não sou da turma do MBL, não sou a turma do Chico Linguiça nem dando Moura, né? Aí vota nulo. Não, pelo amor de Deus, a gente tem que ter um mínimo de bom senso. Aí, esse cara que é até amigo do Moro, Roberto Liviano, é da ONG do Não Aceito Corrupção. Conflito lá, né? No Oriente. E a falência da ONU. Aí ele faz um texto gigante, aí depois ele resume. Resumo da ópera. Em meio a votos e vetos, milhares de civis perderam a vida e não há resolução do Conselho de Segurança da ONU que deveria ser aprovada de imediato. Não tem nada. Você tá nem aí. Há algo muito errado. Sim. O que se deliberou não passa de fraca, tardia e ineficaz recomendação da Assembleia Geral 3 semanas após do conflito. As batalhas infidáveis no leste europeu, Oriente Médio, leste da África, né, batalhas que flagelam hoje 1/4 da população do planeta e outras coisas que aconteceram, lamentavelmente evidenciam a falência do sistema de operação da ONU. Ela perdeu a força. Seu modelo está superado, refém de egoísmos e das grandes potências. É o que está acontecendo. Aí você pega isso. Você vê como essas organizações, no final do dia, elas servem a interesses de quem tem mais força e influência dentro desses grupos. A União Europeia. A União Europeia, ela trabalha pelo europeu? Ou será que ela trabalha por algum grupo específico, algumas ideias específicas? O que eu sei é que no dia de ontem, um parlamentar mais à direita, lá na França, o Philippe de Villers, ele repostou um vídeo dele de 1995. Ele fala assim, ó: se quisermos recuperar o controle de nossa política de imigração, devemos colocar a lei francesa acima da lei europeia. Hoje, um simples regulamento da União Europeia é juridicamente superior à Constituição francesa. Quando denunciei essa perda de soberania em 95, eu fui chamado de populista. Quase 30 anos depois, quem estava certo? Eu acho que isso é uma das crises do mundo atual. Essa crise da perda da soberania das nações. E isso vem sendo feito das mais diversas formas. Eu acho que ao longo dos últimos 2 meses, com aqueles dossiês mais históricos, a gente falou do Rothschild, falou do Clube de Roma, falamos recentemente da Bucha, governo do Jânio, falamos do etanol, falamos da Fundação Ford, dos Lagos Amazônicos, Instituto Hudson. Deu para ver que tem uma turma que sempre está tentando sabotar o Brasil. Sempre está tentando criar algum tipo de confusãozinha. E aí, com base nisso, nos últimos dias, teve um embate que eu achei muito interessante. Virou notícia em vários locais. Fábio Van Garten fez um tweet. Nos últimos dias, vimos a cidade de São Paulo. Na verdade, não precisa nem falar os últimos dias, porque ainda existem regiões em São Paulo que continuam sem eletricidade no dia de hoje. Antes de ler o tweet, olha só. A cidade de São Paulo é a maior cidade do país em termos de população, em termos econômicos. É o centro econômico do país. Em tese, né? A cidade mais desenvolvida do Brasil. Gente, 5 dias sem luz. 5 dias sem luz. Imagina a dor de cabeça de não ter luz. E aí, quando eu digo isso, eu fico pensando, né? Quem tá ouvindo isso aí do outro lado. Muita gente fala, pô, minha vida vai ficar bem chata. Mas é uma pessoa que não tem nenhum problema. Só que eu também fiquei pensando, conversei com muita gente nos últimos dias. Imagina aquele pai que tem um menino, sei lá, que vez ou outra tá com o nariz entupido, tem que fazer algum tipo de inalação. A máquina não liga, não tem. Imagina tu ver teu filho sofrendo, não tem luz. Não tem luz. Aí tu vai olhar os liberais. Não, olha só, foi um evento. Não, gente, vocês têm que entender que foi um evento assim, né? Muito, não sei, né? Muito raro. Ninguém esperava. Não culpe a empresa, rapaz. Não culpe a empresa italiana que lucra e manda todo o dinheiro para fora do país. Não culpe ela.
Teu filho vai aguentar esses 5 dias? Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, rapaz, imagina a turma, os informais. Mas que faz uma comida, faz uma coisa, outra. E tem um caso desse aí, até o Metrópolis comentou ontem. Sem luz. E muita gente... Não, mas coitadinha da Enel, né? Coitadinha da Enel. Aí eu gostei muito desse tweet do Fábio Van Garten. Principalmente da parte que eu grifei. Que ele fala assim, ó. Em teoria, a privatização é maravilhosa. Bairros de São Paulo estão no escuro há mais de 30 horas. Se com energia elétrica o transtorno é enorme, imagine se a companhia de águas cair na mão de grupos tão incompetentes quanto de energia. Olha o que ele diz agora. Enquanto no país tudo se resumir a medidas de curto prazo para gerar caixa para frutos emergenciais, ao custo de entregar o país para as Black Hawks da vida, o Brasil vai seguir sendo uma colônia. Óbvio que nossa casta magnânima continuará com todas as suas regalias, contudo, temos que parar de olhar apenas para uns umbigos de barrigas cheias de lagosta e Blue Label e começar a pensar num projeto de país grandioso. Eu falei, meu Deus, não é possível. Finalmente alguém falando de Brasil. Eu vou ficar emocionado. É isso. É isso. Por que não começar a discutir sobre esses assuntos? Aí, não só isso daqui, como tô passando ontem, e eu vejo esse tweet, eu falei, não acredito. Uma podia ser coincidência, uma pessoa só, aí eu vi duas. Aí eu vi esse tweet aqui do Felipe Barros. Ele compartilha um rapaz chamado Rodrigo Pedroso, que fala assim, ó. É só no Brasil que chamam privatização a alienação de uma concessionária de serviços públicos para uma estatal estrangeira? Aí o Felipe fala, exatamente. Aí que entra o ponto, né? A empresa não é boa pro Brasil, mas é boa para estatal de outro país. Aí eu fiquei pensando, rapaz, cadê a turma esqueceu do que Bolsonaro tanto já falou? Uma coisa, assim, na hora de privado tem que pensar. Porque tem muita gente que quer comprar o Brasil. Não quer comprar do Brasil, quer comprar o Brasil. Gente, porque é uma estatal italiana, toma italiana, de boa. Se fosse um estatal do País Vermelho, como é que vocês iam reagir se vendesse para um estatal do País Vermelho? Como é que vocês iam reagir se você olhasse lá no quadro societário e você visse que quem comprou grande parte dos papéis foi a BlackRock, a State Grid e a Vanguard, e começasse a implementar um monte de regra ESG na empresa? Eu acho que esses setores básicos, energia, água, etc., tem que ter muito cuidado, mas muito cuidado na hora de fazer qualquer tipo de compra e venda. Você tem que pensar nessas situações, mais uma vez, em um projeto de país para onde que a gente vai se desenvolver. O governo Bolsonaro, é porque a gente às vezes fica... É porque o brasileiro... Eu entendo o brasileiro. O brasileiro está acostumado a sofrer. O brasileiro está acostumado a uma situação que só muda a cor, mas é a mesma porcaria. Ou é o governo social-democrata de esquerda, ou é um governo petista de esquerda. Aí ele só consegue conceber que a estatal é ruim, que a estatal atrapalha, que a estatal não faz nada pro melhor do Brasil. Não, é só porcaria. Aí veio o governo Bolsonaro. Assumiu. Todas as estatais voltaram a dar lucro. Bolsonaro provou que o óbvio funciona. O que Bolsonaro disse? Se não roubar, sobra. Sobrou. Se não roubar, sobrou. Foram pagos dividendos recordes na Petrobras. Vocês lembram o que estava acontecendo na Petrobras na era do PT? A gente saiu da era do PT para pagamento recorde de dividendos. Aí igual me diz, por que não pode pegar parte desse dinheiro e investir para tornar o Brasil autossuficiente no refino? Aí dá para chutar o PP para cima, porque o Brasil não precisa comprar de ninguém. Eu já sei, porque a Marina Silva não deixa, porque os zongueiros não deixam. Aí já é outro problema que a gente tem que lidar. Mas você vê assim, gente, o problema não é assim, é privado, é estatal. O problema não é esse. O problema é o seguinte, é eficiente. Quem que tá gerindo? Até se você tentar utilizar o argumento, mas eles usam como cabide de emprego. Beleza. A direita que tá no poder, bota lá de cabide de emprego então. Vamos fazer base. E não rouba. A direita não rouba.
vai fazer base, a empresa vai dar lucro, vai atender a população e ainda, meu Deus do céu, e ainda vai trazer votos. Sensacional. Aí eu vi esse tweet do Felipe Barros, vou contar pra vocês. Eu mandei mensagem pra ele, falei, pô, gostei do seu tweet, viu? Aí ele falou, pô, beleza. Aí a gente ficou conversando, uma coisa. Aí eu falei, aí, Felipe? Ele falou, bicho, tá vendo que tá uma discussão boa em torno desse tema, internet? Todo mundo debatendo. Eu falei, pô, tô vendo, cara. Aí ele falou, rapaz, não sei o que você acha, mas pra mim, se eu tivesse que falar, 2026, eu acho que a gente vai estar diante de um debate que é esquerda, né, globalistas versus patriotas que defendem a soberania nacional. Eu falei, Felipe, é exatamente isso que eu tô falando em vídeo. Aí ele me falou assim, precisamos falar de construir um projeto de país. Eu falei, não. Aí é muita coisa. Eu não vou mostrar aqui as mensagens pra você. Eu falei, eu não acredito nisso, velho. Eu fiquei até emocionado. Não é pra falar que eu converso com o deputado, é porque eu vi esse tweet e falei, eu tenho um contato dele, vou mandar um oi, vai que me responde, e respondeu. Falei, não, ganhei meu dia já, né? Já fiquei todo empolgado. Falei, nossa, conto isso, não conto, tô contando. E aí eu tinha comentado com outro deputado, aí essa eu não vou contar, mas eu falei com outro deputado também, aí eu dei o exemplo pro deputado, falei, deputado, aí eu vou trazer a questão do PAC. Eu falei assim, rapaz, o que é que vocês vão falar quando entrar a história do debate do PAC no Legislativo? Pô, não sei quem tem que pensar, etc. Eu falei, já pararam pra pensar na importância de ter um projeto de país? Até pra vocês poderem criticar o PAC? Pra na hora que chegar o PAC lá do Lula, 1,5 tri, Cidade Verde, etc., você falar, cara, a gente é contra isso não porque a gente odeia o Lula, mas porque a gente acha que o dinheiro do Brasil, ele tem que ir primeiramente pra melhorar a infraestrutura nacional. Tem que ir pra esgoto, tem que ir pra melhorar na saúde, tem que ir isso antes de comprar o ônibus verde. Aí o cara falou, nossa, sensacional. Eu falei, então tem que começar a discutir isso. Aí deu uns caminhos que eu conhecia. Falei, ó, tem tal pessoa que tá falando sobre isso, que já escreveu no passado, tentou desenhar um certo projeto. Peguei um pouco do retrospecto que eu também sei da história do Brasil, de grupos que ao longo da história também discutiram sobre isso. O cara falou, nossa, vou atrás disso. Falei, vai, deputado. Tem 2 deputados. Eu não vou falar quem foi esse deputado. E aí depois eu falei com o Felipe Barros. Esse porque tá o tweet tá aqui, eu não acho que ele vai ter nenhum problema. Tô empolgado. Pode parecer pouco, mas sabe, é você falar e você sentir e falar, nossa, a coisa tá andando. A turma tá começando a ver. Porque olha que interessante. Ele tweetou o Van Garten, ele girou demais. Nossa, a esquerda falou dele, grupos diferentes falaram dele. E aí saiu essa nota. Eu falei que o nosso vídeo ia se conectar em vários pontos. Você tá vendo aqui tá a discussão de Brasil, né? Desde o Enem pra cá, você tá vendo que tem um grupo que tá preocupado com o futuro do Brasil, claramente, e a turma que tá preocupada com a boleta do dia. Aí eu vi essa nota. Van Garten destrói pontes com Tarcísio ao questionar a privatização da Sabesp. Já achei engraçado. Falei, peraí. Van Garten questionar privatização. Mas o Van Garten não falou da Sabesp, né? Ele meio que falou das águas. Eu falei, isso é meio estranho. Eu leio o Estadão todo dia, né? Rosiane Kennedy é a coluna do bastidor da política. A tradução é a coluna de fofoca. É a coluna onde você planta notas. Aí eu fiquei pensando, ainda que o Tarcísio tivesse ficado chateado com o Van Garten, será que o Tarcísio ia plantar uma nota contra o Van Garten? Ponte pra quê? Fiquei pensando nisso, né? Aí, olha só. Vai vendo. Na avaliação do entorno de Tarcísio... Ah, não foi o Tarcísio. Foi o entorno. Quem é esse entorno? É o Kassab? É alguém que tá ali em alguma secretaria? Quem é esse entorno? O assessor de Bolsonaro dificultou ainda mais qualquer movimento de apoio do governador a seu nome para ser o vice do Ricardo Nunes. Mas peraí. Disputa de eleição? Mas o que é que tem a ver, rapaz? Tarcísio é do Republicanos. Ricardo Nunes é do MDB. E a questão da vice, até então, que consta é que ficaria a cargo de Bolsonaro. O que Tarcísio tem a ver com essa história? Eu também fiquei pensando, não vai me dizer que foi o Duda Lima que plantou mais uma nota. Porque até então, você para pra ver, o único nome que foi cogitado fora dos nomes do Valdemar foi o nome do Van Garten para ser vice. Nenhum outro nome para vice foi apontado. Tem a possibilidade que o Bolsonaro já falou do Salles, tem a possibilidade até do Marcos Pontes, que já apareceu, mas, eu sou, assim, tirando os vices do Valdemar,
o único. Eu falei, mas achei muito estranho. Procurado pela coluna, Vanguard... Olha como o jornalista consegue ser descarado. Vanguard afirmou que nunca quis e nunca teve nada do governo Tarcísio. Isso não tá entre aspas. Aí, olha o que o Vanguard realmente falou. Nenhum momento ataco a ele. Pondera o cuidado com idosos e crianças com necessidades especiais em detrimento da preocupação com companhias de luz e água. Foi isso que ele falou. Pegou o que ele falou? Nunca quis nada. Meu Deus do céu. Aí pra tu ver como o consórcio é descarado. O mesmo Estadão, em outra coluna, a coluna de política normal, não é das fofoquinhas políticas, Tarcísio tava lá no evento, o Macro Day do BTG. Tarcísio evita culpar Enel por apagão em São Paulo, mas diz que é preciso discutir modelo de contrato. Tarcísio, enquanto governador, ele vai ficar metendo o dedo na cara de empresa e falar: você é uma empresa safada. Isso não é nem o perfil do Tarcísio. O Tarcísio sempre é aquele cara, né, mais de boa. Evita embates de frente. Aí, olha o que o Tarcísio disse. Um fato extraordinário. Agora. Foi um fato extraordinário. Ponto, vírgula. Mas, portanto, calma. Eu acho que algumas medidas deixaram de ser tomadas ao longo do tempo. Faltou fazer o dever de casa. O contrato, eventualmente, não tem as servidões que deveria ter. Ele não vai fazer uma crítica direta. Ou seja, no final do dia, o Tarcísio tá criticando a Enel, como o Fábio Van Garten. Aí por que sai essa nota de um assunto que o Tarcísio não vai decidir? Que é a eleição 2024, jogando um contra o outro, na coluninha de fofoca. Aí eu penso em três possibilidades. Um entorno político, secretário, turma do Kassab, etc., que tenta promover algum tipo de racha, primeira opção. Segunda opção, o Duda Lima, porque envolve aí, bota o prefeito. E a terceira opção é algum boleteiro aí do mercado, que tá doido pra boletar em cima da Sabesp, e tá também querendo casar com a fusão. E aí, como você viu lá o Cerise, dono do antagonista, né? Todo mundo do mercado tem agora um pezinho na imprensa, né? Aí é sempre bom lembrar isso daqui, ó. O jornalismo de economia sob controle da Faria Lima. Então, rapaz, você criticou a possibilidade de ter um IPOzinho, uma boletadinha. Ih, rapaz, aí a Faria Lima fica nervosa. Você vê como o debate no Brasil, muitas vezes, ele é distorcido. Então, na hora que você vai colocar, por exemplo, questões como essa, ó. Gente, eu falo aqui pela Austrália. Sem brincadeira. É difícil eu não ver passar um carrinho que tem um andamezinho, o povo tá cortando os galhos de árvore para evitar que fique pegando na rede de luz elétrica, etc, quando tem algum tipo de problema. O contrato da Enel não podia ver isso? Na hora de mandar dividendo pro exterior, não falta. Imagina o prejuízo. 1,5 milhão de pessoas sem luz por, sei lá, 2, 3 dias. 1,5 milhão de pessoas. Comércios, etc, tudo mais. Quanto não teve de prejuízo? Será que não teria sido mais vantajoso? Uma operação padrão. O CEO não dorme, irmão. Vem que tá ganhando milhões. Vem pra empresa o CEO, vem o CFO, cuida da finança, bota aqui a controladora, quanto é que tem de caixa, faz contratação emergencial, bota todo mundo pra trabalhar, chama a empresa, cara, tira essas porcarias da árvore e volta. Porque você não sabe o prejuízo na vida das pessoas. Mas não. Olha a preocupação da Enel. ODS. Agenda SG. Ela até diz, a Enel tá tão preocupada com a agenda da ONU que se esqueceu de prestar seu serviço mais básico, o fornecimento e distribuição de energia, que forçaram a não ter nada de ser feliz. Aí depois o Van Garten, ele até esclarece, ó, ele coloca ali a notícia que eu falei, ó, já perdi mais de R$2.000. Vocês sabem a situação que o Brasil tá. Vocês sabem a dificuldade que as pessoas estão. E não foi o rico que ficou sem luz em casa. Gente, mas é um pobre que faz às vezes a compra do mês de uma vez só pra economizar, que ele vai no atacadão, faz a compra do mês, bota no freezer, contadinho, porque senão, se comer um pedaço de carne a mais, vai faltar e falta. Essa é a realidade do Brasil. E a geladeira derrete. Ele vai fazer o quê? Ele vai ficar com fome. E tinha liberal falando, não critica a Enel. Já perdi mais de 2.000, diz Salgadeira sem energia há 70 horas. Coitado da tia.
trabalhando, dando duro, fazendo salgado, tá aí. Aí o Vanguard diz, ó, é exatamente disso que eu estou falando. Idosos, crianças especiais, inscrição de equipamentos médicos para sobrevivência, pequenos comerciantes, informais, pizzarias, padarias, restaurantes, mercadinhos, com todos os seus estoques perdidos. Mas o importante é a privatização a qualquer custo, sempre está ali ao lado do povo. A grande questão não é a privatização, estatização, é qual é o projeto, qual é a direção, é a gente se aprofundar, dar um caminho para o país. O Vanguard foi muito preciso falar qual é o... Tem que ter um projeto grandioso. Senão a gente vai ficar no mesmo lugar o tempo inteiro. Aí vem Zé Bonitinho. As pessoas pensando no prejuízo. Ricardo Nunes fala em criação de taxa para aterrar a rede elétrica na cidade de São Paulo. Segundo o prefeito, contribuição não seria obrigatória. Pega um carteirão e fala, eu quero essa opção. Você deseja aderir? Se houver uma grande maioria e uma parte a prefeitura entra, uma parte o município entra. Sei lá, para tirar os fios e botar debaixo da terra, né? Se tiver um problema... Não... O povo que vai pagar isso? Não é possível, velho. Esse não é o Brasil que eu defendo, mas de jeito nenhum. O caixa da ANEEL está tão direcionado para as políticas ESG que o prefeito teve que propor uma ajudinha depois da taxa do lixo. Será que teremos a taxa rede elétrica? Vocês preferem um PAC que vai trocar o ônibus por ônibus elétrico? Ou vocês preferem um PAC que tire a rede de energia dos postes e aterre? Qual vocês preferem? O do ônibus, o dinheiro vai e nem volta. O da rede elétrica, pelo menos, você vai ver pessoas trabalhando, vai estar empregando pessoas, vendendo material, aumentando um tipo de produtividade e evitando problemas futuros. Qual Brasil você quer? Qual é o projeto de nação que você defende? Gastos igual o do Lula? Gastar por gastar? Ou você quer pensar no seu país? Pensar no caminho? E aí, só para encerrar, ficou grande? Isso aqui é do mês de maio. Está na página 287 do Atlas. Duas notícias para ficar de reflexão e reler quem é assinante. O novo consenso de Washington. Tanto Trump quanto Biden se pronunciaram como nacionalistas econômicos, abandonando conscientemente os preceitos da velha ordem. Os Estados Unidos discutem produção onshore, nearshore. Tradução, onshore é dentro do seu site, ou seja, reindustrializar o país. Se não, nearshore, perto do seu país. Porque investir lá no País Vermelho deu errado. Então, o Biden e o Trump, lá pode. Lá pode ter indústria nacional, lá pode ter tudo. Pode ter fazenda, pode derrubar, lá pode tudo. Mas no Brasil não pode. No Brasil é fora de moda. Não, a gente tem que vender tudo que a gente tem pra BlackRock. Vai vender pros americanos, né? Produzir nearshore. Aí tá lá, isso, eu peguei só um trecho da matéria. É maior do que isso. No Atlas tem até mais comentários. Isso não é para descrever as versões Trump e Biden do nacionalismo econômico como equivalentes. Embora Trump tenha feito discursos, blá blá blá, ele realmente não tinha nenhuma ideia sobre como reverter o curso além de aumentar as tarifas. O Conselho de Segurança Nacional de Biden, por outro lado, colocou uma grande ideia no centro do seu discurso. Ele exaltou as virtudes da estratégia industrial, um novo papel para o Estado na direção da trajetória da economia. Então não foi isso. O Trump, ele trabalhou para voltar a fomentar ali o cinturão da ferrugem, né, o Rust Belt, aquela região dos Estados Unidos. Ele focou nisso, não é só aumentar a tarifa. A estratégia industrial parte da premissa de que o interesse nacional exige que certas indústrias floresçam internamente. Os Estados Unidos não podem confiar, por exemplo, nos semicondutores de Taiwan. Se o País Vermelho... E aí? Para fortalecer setores essenciais da economia, a estratégia industrial usa o investimento público, na forma de créditos fiscais, subsídios, para estimular as empresas a produzir bens que o público precisa. Não é o Estado estatal de tudo, a Bonebras. Não. Às vezes ele discute isso daqui, ó, como está na reforma tributária. Na reforma tributária eles botaram critério ambiental, na hora de conceder crédito fiscal, na hora de conceder subsídio. É como tá aquele fundo, o fundo do BNDES, do Arnaldo, que tá lá no Jantar com Lira. É o boleto pelo boleto. Aqui não. Aqui é pensando na defesa nacional. Porque até a esquerda americana, eles querem continuar mandando no mundo. E outra nota. Os Estados Unidos pode. O Macron também. Mas o Brasil não. O Brasil tem que vender tudo para estatal francês, ó. Macron não tem ideia de como pagar pela reindustrialização. Ele não tem ideia, mas ele quer.
tá no discurso. O presidente francês disse que Made in Europe deve ser o nosso lema. Todo mundo falando isso. O apelo de Macron à reindustrialização da Europa reflete um consenso transatlântico. A era da globalização e do neoliberalismo acabou. Lá acabou. No Brasil eles querem trazer. No Brasil eles querem implementar. A política industrial pesada e o protecionismo estão voltando aos Estados Unidos e na Europa. Lá pode, no Brasil não. Eu vi que o governo Bolsonaro apresentou um novo caminho. Eu não compro essa história desses liberais que querem vender tudo que o Brasil tem a preço de banana para soluções emergenciais e que, no final do dia, eu não sei quais são os resultados que realmente vão trazer. Se não tiver um projeto mostrando onde nós queremos chegar, para mim é furada e não acho que é o melhor dos caminhos. E é isso. Acho que é uma discussão que precisa ser feita, mas ser bem feita, não é só fazer, né? Fazer bem. Realmente trazer os pontos, realmente se refletir que país nós queremos, como iremos chegar lá. Até porque, quem que vai ficar contra? Vai ficar contra o Brasil? A turma do establishment, do consórcio da esquerda, já estão taxados como inquisidores, canceladores e censuradores. Eles também vão querer ganhar pecha de antipatriotas? Que odeiam o Brasil? É difícil. É difícil ficar contra o Brasilzão. Enfim, não tem. O Brasil é encantador com todos os seus problemas. Vou mandar os 2 vídeos lá do VAC e da Raquel Landim no Telegram. Reflita sobre isso. Temos que discutir. E veja como essa simples discussão, a gente falando sempre projeto de nação, projeto de nação, projeto de nação. Você vê que agora já começa a aparecer minimamente alguém falando algo similar, né? Tá começando a reverberar um pouquinho. A gente vai tomar o Brasil com isso. A gente vai fazer que as pessoas tragam o Brasil de volta pro debate, pare de fofoquinha e demonstrar como o governo do PT é um governo falho, é um governo que não tá nem aí pra nossa nação e pro nosso povo. A gente vai desmascarar essa galera e mostrar qual é o verdadeiro destino que o nosso Brasil merece. Se gosta do meu conteúdo, se no canal, tem um botão de valeu. Pode votar em mim também no iBash, não custa nada, só pra votar uma vez. Me ajude a derrotar os petistas, a Sandra Neberg, o petista lá do YouTube. Primeiro link da descrição. Tem um Atlas brasileiro, kimpan.com.br, onde você pode ler na íntegra e tá lá meus comentários sobre essa questão da reindustrialização dos Estados Unidos e Europa. E compartilha esse vídeo e volta amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!